Na costa oeste da Índia fica Goa. Uma terra de beleza natural e serenidade. Milhas e milhas de praias douradas, margeadas por palmeiras, intercaladas com pomares e campos de arroz. Vilarejos adormecidos, colinas, igrejas, templos, artesanatos rurais, pitorescos. A brisa suave, perfumada, com o aroma de frutas e flores. Uma mina de riqueza e prosperidade. As pessoas imbuídas de uma cortesia do velho mundo, gentis e hospitaleiras, devotas e tolerantes. Em Old Goa está a Basílica do Bom Jesus. Aqui estão os restos incorruptos de São Francisco Xavier, santo patrono dos goenses, conhecido por muitos como o apóstolo das Índias. Assim como os santuários cristãos de Goa, os antigos templos hindus exibem o profundo espiritualismo dos goenses, uma síntese do Oriente e do Ocidente. Esses, e muito mais, contribuem para o charme de Goa, lendária em mitos e história. Uma terra onde diferentes culturas se misturam em total harmonia. A lenda diz que Goa foi reivindicada do mar pelo senhor Parashurama. Acredita-se que ele tenha disparado uma flecha do topo do Ghat Sayadri em direção ao mar, que então recuou, dando origem à região do Konkan. Goa floresceu sob as dinastias Maurya e Chalukya. Alcançou seu período de ouro sob os Kadambal. Jaikesh, um governante da dinastia Kadambal, escreve que as ruas da capital estavam cheias dos palanquins de seu pandit. Os postes dos palanquins estavam cobertos de joias e dentro tremulavam os brincos de ouro de seus proprietários. Dias de glória. De fato, Goa é cercada por lendas e carregada de história. O impacto da religião permanece para sempre. Esses restos de antigos templos estão escondidos nas encantadoras florestas escuras de Goa. Restos das primeiras dinastias hindus, evocando um passado que remonta aos tempos antigos por panasséculos. Brahma, o Criador, a fonte de toda a vida. Criação. Então, preservação. Vishnu é o preservador na trindade hindu. Essas imagens e santuários antigos em Goa datam do período medieval. Junto com Brahma e Vishnu na trindade hindu, está Shiva, o destruidor. E Shiva, o senhor dos yogas e shastras, é adorado na forma de linga.
ouve-se os hinos dos Vedas e dos Upanishads, que propõem a filosofia da paz e da iluminação. O maior charme de Goa talvez esteja em sua pequenez. Apenas 3.701 quilômetros quadrados. Uma população de 850 mil. E ainda assim uma história tão antiga quanto a épica Mahabharata, pois a épica contém uma referência a Gomantak, o nome original de Goa. Outras escrituras antigas, como o Brigu Samhita e o Markandeya Purana, também fazem referência a isso. A grandiosa concepção do panteão hindu confere sua riqueza à arte e arquitetura antigas nos templos de Goa. As paredes, pilares e o teto do santuário possuem esculturas requintadas, todas baseadas nos fundamentos estabelecidos no Shiva Shastra. Monumentos esplêndidos, esculturas e entalhes que falam de uma herança antiga de artesanato. Goa era bem conhecida pelos comerciantes fenícios há séculos e famosa por sua riqueza fabulosa, além de vestígios do reino muçulmano estabelecido no Deccan antes da chegada dos europeus. Francisco trouxe a mensagem do cristianismo para Goa, na corte de Adil Shiva, da dinastia Bijapur. Os portugueses chegaram a Goa pela primeira vez no início do século XVI. Afonso de Albuquerque desembarcou em 1510. A cultura ocidental foi se infiltrando lentamente. O catolicismo romano se espalhou amplamente em Goa. Santuários e igrejas surgiram por toda parte. O convento de São Francisco de Assis, um esplêndido exemplo da arquitetura manuelina em Goa. Dedicada ao Espírito Santo, esta igreja, construída em 1530, é ricamente ornamentada. As pinturas retratam os principais episódios da vida do santo. Deixando de lado o pensamento religioso, o impacto da cultura portuguesa foi sentido fortemente no estilo de vida de Goa. As casas exibem um estilo arquitetônico que mistura o Oriente e o Ocidente. O seminário de Rachol, um dos mais antigos de Goa, abriga muitas pinturas e esculturas preciosas que retratam a vida de Cristo.
30 anos, após Albuquerque, veio a figura mais famosa da história de Goa, buscando não especiarias, mas almas. São Francisco Xavier, trazendo consigo apenas um breviário e um crucifixo. Ele veio como núncio apostólico para o Oriente, enviado pelo rei de Portugal. Ele pregou o Evangelho de Cristo e conquistou o coração do povo. Dez anos depois, Francisco morreu na China, mas seu corpo foi trazido de volta a Goa, onde agora repousa em um magnífico caixão na Basílica de Bom Jesus. Na época da exposição, seus restos mortais atraem milhares de peregrinos de longe e de perto. Como a sede do Império Português no Oriente, Goa alcançou suas dimensões atuais no século XVII. As ruínas de Goa completam os elos perdidos na história de Goa, mas os principais monumentos ainda estão intactos. O convento e a igreja de Santo Agostinho, reconstruídos entre 1597 e 1606, dedicados à Nossa Senhora da Graça. E Velha Goa ainda está lá, antiga como o tempo, antiga como a história. Os registros portugueses dizem que Velha Goa, a capital, era ainda mais grandiosa do que Lisboa. Goa é cheia de casas palacianas, encantadores exemplos da arquitetura colonial latina. Sachivallia, a sede do governo, está situada à margem do rio Mandavi. O grande Rajneeshpuram Cabo. Hotéis, pousadas, escritório de turismo, tudo isso ajuda os visitantes de Goa a planejarem seus itinerários. Goa é de fato um paraíso turístico. A indústria hoteleira em Goa acompanhou o ritmo do resto do mundo. O serviço e as instalações se comparam com os melhores do mundo. Existem bangalôs turísticos para atender a diferentes orçamentos. Lugares de prazer não faltam. Todo mundo vai a Goa para uma grande fuga.
Dona Paula, a poucos quilômetros de Panaji, um lugar pitoresco, de frente para o porto de Marmagoa, do outro lado do rio Zuari. O Lago Mai, onde as horas deslizam imperceptivelmente, sobre águas frescas e claras. Floresta de Mondla e parques nas proximidades. O riso da vida é quando na natureza do Odha Sagar, a cachoeira Leite cativa os olhos e a mente. Praia de Kalangut, se estendendo ao longo do Mar Arábico em um arco interno. De cerca de 7 quilômetros, areia dourada, por toda parte. Com todo o seu charme, Goa lança um feitiço em cada visitante. Não é de se admirar que Abbe Faria, o pai do hipnotismo, tenha nascido em Goa. O coribino, uma dança folclórica de Portugal, preservada pelos goenses por seu ritmo animado e seu espírito de alegria. Os artesanatos de Goa evoluíram muito desde os tempos antigos. Bicholim se destaca na produção de artigos de barro. Os artesãos goenses ainda se orgulham da arte e do artesanato tradicionais. A metalurgia é outro ofício antigo em Goa. Tanto os designs tradicionais quanto os contemporâneos são criados por artesãos dedicados. As esculturas de metal de Goa falam a linguagem eterna do espírito e são um monumento vivo às tradições culturais do país. Há também objetos de laca em Goa. As cores utilizadas são feitas de tintas fabricadas localmente, a partir de materiais indígenas. Os objetos de laca de Goa são atraentes e duradouros. A escultura em madeira é um ofício tradicional importante em Goa. A habilidade excepcional é revelada em imagens e painéis e, claro, nos móveis tradicionais goanos. Dedos habilidosos, ferramentas simples, materiais naturais. E uma tradição viva, transmitido de pai para filho, de mãe para filha. E então o toque da criatividade. Esses homens e mulheres se destacam em ofícios tão variados quanto escultura e joalheria. O Empório em Panaji, o sonho de um turista. Tesouros em marfim e casco de tartaruga.
bambu e madeira, latão, e terracota, e muitos, muitos mais. Goa é de fato uma mina de riqueza e prosperidade. Ferro, manganês, bauxita, sílica, areia, todos esses fazem uma contribuição substancial para a economia da região através das exportações. Marmagora, um excelente porto natural, lida com as exportações do minério de Goa. É um dos principais portos na costa oeste da Índia e foi ampliado para o carregamento direto de minérios, aumentando o comércio de exportação. As águas do Mar Arábico são generosas com Goa. Há uma variedade de frutos do mar e muitos deles para exportação. A agricultura é uma das principais ocupações em Goa. E em Goa, relaxa-se com o incomparável feni. Um intoxicante natural bastante semelhante à vodka, e ainda assim bem único. O feniguano é famoso mundialmente. É época de carnaval em Goa. Iniciado pelos portugueses, ainda acontece todo ano. Todo mundo participa do carnaval, pois os goanos são um povo que ama a diversão e é despreocupado, que respira, e vive música, e dança.